Olá, tudo bom, pessoal? O tema do nosso encontro de hoje é a continuação do tema redes neurais, que eu vou falar mais especificamente sobre as redes neurais convolucionais. Então, a gente vai começar aí com uma revisãozinha básica do que a gente viu semana passada, né? Então, o que são redes neurais artificiais? São modelos computacionais, né, matemáticos, construídos a partir do estudo de sistemas neurobiológicos encontrados nos animais e nos humanos. O estudo das redes neurais artificiais é baseado no estudo das redes neurais naturais, na neurofisiologia, né? Então, a gente já falou que o cérebro aí, ele tem uma, né, não roda um algoritmo, né? O comportamento dele é visando a sobrevivência, mas ele tem uma série de características interessantes que a gente procura estudar e replicar aí nos nossos estudos das redes neurais artificiais. Então, adaptabilidade, né, por aprendizado, comportamento acessível ao contexto, tolerância ao erro, capacidade de operar com conhecimento parcial, grande capacidade de memória e processamento em tempo real. Então, a gente procura aí estudar o funcionamento dos sistemas nervosos humanos e animais e tentar replicar isso nos nossos sistemas computacionais. A base aí do sistema nervoso é a célula nervosa, né, que é o neurônio. Então, ele é uma célula pequenininha, 5 micrômetros a 50 micrômetros, o corpo celular aqui, né, tem o centro dela, o núcleo, e tem essas árvores de conexões. Tem a árvore dendrital e o axônio, que é uma conexão especial, que é a saída do neurônio, né? O axônio pode ter até 1 metro de comprimento. E essa árvore dendrital permite que o axônio de um neurônio conecte com o dendrito de outros neurônios, né, formando uma rede. Né? Então, o nosso cérebro humano, né, o cérebro humano aí, tem em torno de 100 bilhões de neurônios, né, 100 giganeurônios, e cada neurônio pode ter até 10 mil conexões. Né? O neurônio com mais conexões já encontrado tinha em torno de 10 mil conexões com outros neurônios, né? E formando aí, então, a rede neural que a gente conhece como sistema nervoso, né? A grande parte dessas células estão no cérebro humano, né? Dessas 100 bilhões aí estão no nosso cérebro. Cada uma é conectada com o outro através de uma fenda sináptica, ou sinapse, né? Então, quando chega um sinal aqui do lado, né, do axônio de um neurônio, ele gera uma emissão aqui de uns neurotransmissores aqui no meio, que são captados pelo dendrito do próximo neurônio, e essa carga elétrica é passada, né? Então, existe aí uma conexão elétrica. O cérebro humano tem, então, algo em torno de 86 bilhões de neurônios, né? E desses, 69 bilhões estão no cerebelo e 16 bilhões estão no córtex. Só que 16 bilhões conectados com até 10 mil conexões cada um, dá uma quantidade grande aí de memória, de possibilidades para esse sistema nervoso. Tá? A gente já tinha visto isso. E dada toda essa complexidade do cérebro humano, o nosso modelo vigente computacional é essa coisinha singela aqui, né? Que você tem um vetor de entrada, que recebe números inteiros, números reais, números binários. Daí tem um peso de conexão aqui, que é um vetor de pesos, né? Então, o neurônio ele é composto por um vetor de pesos, um algoritmo que pega a entrada, multiplica cada entrada por cada peso e soma, e daí uma função de ativação que dá uma saída para o neurônio. Então, esse modelo aqui é o modelo vigente. Sempre que a gente fala de neurônio artificial, a gente está falando de algo muito parecido com isso daqui. Por mais que a rede seja avançada, o modelo, né, matemático do neurônio é bem simples. E a gente falou algumas aplicações, né? Então, eu falei para vocês aí que as primeiras aplicações eram o reconhecimento de caracteres numa matriz aqui, né, de lampadinhas. Você acendia essa matriz, acendia as lampadinhas, e daí você treinava uma rede para dizer quando que estava aceso o caractere A, quando que estava aceso o caractere B, e assim por diante, né? Pegando aqui linha a linha e colocando tudo isso no vetor de entrada, né? Colocando como entrada da rede neural. Então, as redes neurais mais simples eram binárias, lá na década de 70 do século passado, né? E trabalhavam aí sem aprendizado, daí depois surgiram os algoritmos de aprendizado, né? Bem, uma das aplicações aí que acabou se tornando bastante interessante, bastante utilizada para fazer a avaliação desses modelos foi o MNIST, que é uma base de dados que foi feita por um pesquisador que tinha lá 70 mil exemplos de pessoas que escreveram os seus zeros, os seus uns, os seus dois. Então, ele pediu lá para várias pessoas escreverem isso daqui, daí ele digitalizou, padronizou tudo e usava esses dados para o treinamento. Isso aqui era uma matriz, se não me engano, de 16 por 16, uma coisa assim.
acho que 32 por 32, e daí ele fez a digitalização de várias pessoas escrevendo seus zeros, seus uns, seus dois, e daí ele fez essa base de dados para fazer o treinamento e testar as abordagens de rede neural. Então a rede neural ela recebia esse número e na saída ela tinha que ter 10 neurônios, né? Esse número que foi apresentado na entrada aqui era 0, acendia esse neurônio e esses outros 9 aqui ficaram apagados. E assim por diante. 98 aí, ele conseguiu um resultado de um erro de classificação por volta de 1%. Né? As melhores abordagens das redes neurais baseadas nessa tecnologia antiga, de que você pegava 28 por 28, então dá um total de 784 valores. Cada valor desse aqui, ele não colocou binário, ele colocou um valor em tons de cinza. Então, o número de 0, que é o preto, até o 255, que é o branco. E daí aqui está essa matriz, né, de 28 por 28, 784 pixels, que corresponde aí à entrada de uma rede neural, né? Então, vocês lembram lá que a gente tem a camada da rede neural, né? E daí tem a saída, que é os 10 neurônios que representam cada caractere. Então, a hora que entrasse esses 784 valores aqui, correspondentes a esse 8, devia ligar o neurônio do 8 e os outros 9 neurônios deviam ficar apagados. Então, isso daqui é a tecnologia, digamos assim, do século XX de redes neurais. A gente fala de redes neurais, a gente está falando de redes neurais com uma ou mais camadas intermediárias, mas normalmente uma camada intermediária e totalmente conectada e treinada com aquele algoritmo backpropagation lá que foi proposto em 1986. Então, observem aí que o avanço das redes neurais no século XX, né, o top do top que tinha aí até o século XX foi essas redes neurais de uma camada escondida, né, com o algoritmo backpropagation e que conseguiam aí fazer um treinamento razoável para esses tipos de problemas aqui, né, reconhecimento de caracteres, etc. e tal. O treinamento desses negócios demorava bastante, porque, né, 784 pixels, suponha que eu tivesse aí, sei lá, 50 neurônios na camada intermediária. Alguém tem uma calculadora na mão aí? Pode me dizer quantos pesos teria dessa camada, né, entre uma entrada de 784 valores e 50 neurônios? 50 vezes 784. Vai dar, sei lá, 700, suponha que seja 1.000 vezes 50, 50 mil padrões, 50 mil pesos. Então, os computadores da época, eles meio que sofriam para fazer o treinamento aí dessa redinha ridícula de 50 mil pesos. Né? Demorava horas, demorava dias para fazer esse treinamento para obter esse erro aqui de 1%. Né? Então, a cada 100 padrões, acertava 99. Isso daí estamos falando de um artigo publicado lá pelo Ian LeCun e o Yoshua Bengio em 1998. Bem, o tema da nossa aula de hoje são as redes neurais convolucionais, e elas surgiram aí por volta de 2010, e em 2012, esse pessoal aqui, eles conseguiram, aplicando a esse mesmo problema, essa mesma massa de dados, diminuir o erro de classificação para 0,23%. Então, foi o advento aí da era das redes neurais convolucionais. Então, observem, pessoal, até agora eu estava falando para vocês sobre a história, sobre coisas inventadas que estão nos livros e que são coisas tradicionais aí da área de redes neurais artificiais. E a partir de agora eu vou começar a falar para vocês de coisas que estão sendo inventadas, digamos, agora. Né? Então é de 2012 para cá que surgiu tudo isso que eu vou falar a partir de agora. Então eu não estou mais falando de coisas padronizadas, coisas que estão escritas nos livros que são tradicionais da área. Eu estou falando de coisas que estão sendo inventadas no momento que a gente está falando. Então, uma das aplicações aí que tem maior sucesso para as redes neurais convolucionais são as aplicações de visão computacional. E essas próprias redes neurais convolucionais, elas surgiram a partir do estudo dos biólogos e dos neurofisiologistas sobre como é que funciona o cérebro humano, como é que o cérebro humano consegue captar e interpretar as informações visuais. Então, desse lado aqui, não sei se está dando para ver, né? Mas eu tenho aqui alguns exemplos aqui, pictográficos, de o que o cérebro humano vê. Então, a informação que chega no nosso olho, na verdade, ela possui, né, a rede neural que trata as informações do nosso olho, ela possui detectores de características. Então, aqui ele está detectando características do tipo, tem uma mancha branca no meio com uma coisa cinza em volta, uma coisa escura em volta. Ou então,
tem aqui um degradê, em que é mais claro e mais, né, tem uma linha mais clara e mais escura numa determinada direção, num determinado ângulo. E daí, com essas características de nível bem baixo, né, ó, uma coisa escura circulada por claro, ou uma coisa clara circulada por escuro, ou uma linha paralela, um degradê horizontal, um degradê vertical, um degradê 45 graus, né? Com essas características aqui, se formam coisas mais interessantes, do tipo, um olho. O que é um olho? Tem um negócio preto no meio, tem um negócio claro em volta, tem algumas linhas que formam determinados ângulos para fazer a sobrancelha, né? Orelha, né? Nariz, todos são compostos, né, por essas unidades básicas. E daí você consegue, por exemplo, fazer composição de rostos. Rosto com bigode, rosto sem bigode, né? Rosto com testa alta, rosto com testa escondida, né? Rosto com nariz maior, com boca menor, né? Com olhos mais separados, rosto redondo, rosto triangular. Então, isso aqui veio de um estudo do funcionamento do cérebro, né? E a partir do estudo do funcionamento do cérebro, é muito difícil você ver as coisas funcionando lá no cérebro. Tem que instrumentar, botar sensoriamento, e daí eles começaram a fazer modelos computacionais para tentar replicar essas coisas. E daí surgiu, então, as redes neurais convolucionais. Ok, pessoal? Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre alguns problemas que as redes neurais completamente conectadas têm para processar imagens, e depois eu vou apresentar algumas das soluções que os pesquisadores andaram propondo, né, baseado nesse estudo aí do córtex cerebral, né, do córtex visual dos seres humanos e dos animais. Então, como eu falei, uma das principais aplicações dessa nova tecnologia das redes neurais convolucionais são os processamentos de imagem. Não quer dizer que é só isso, mas veio da origem, né, da pesquisa dos córtex visuais humanos e animais. E daí as primeiras aplicações foram em processamento de imagem, as aplicações que têm maior sucesso até hoje em dia, né, com redes neurais, estão aí na área de reconhecimento de imagens. Então, vou falar um pouquinho sobre o que são imagens, né? Para um computador, imagens são matrizes de números, né? Então, aqui eu tenho uma representação, usando esse conceito aí de tons de cinza, né? Então, essa matriz aqui, ela tem pixels, que sabe Deus, um S. Alguém dizia um S aqui, e isso aqui foi digitalizado lá num scanner com uma baixa resolução, e daí deu essa matriz de pixels, né? 251 aqui é o praticamente branco, 0 é praticamente preto, aqui, ó, 006, 009, tá vendo? Então, isso aqui foi feita uma digitalização dessa matriz de pixels, transformou em uma matriz de números. Então, toda imagem para um computador, né, para um processamento automático computacional, é uma matriz de números. Então, o que seria um 8? Um 8, na hora que pisca esse GIF aqui, ele está mostrando os valores numéricos de cada um desses pixels. Então, aqui onde está, aqui ele inverteu, então o 0 é o branco e o 255 é o preto. Né? Mas, basicamente, são números. Né? Aqui ele está na forma vetorial. Então, lembro lá do artigo tradicional, lá que pegava, né, um número, convertia em um vetor, né? E está aqui o vetor com, sei lá quantos números aqui que representam esse. Então, para um computador, ao contrário das pessoas, né, é isso aqui que é a entrada. Ou esse vetor ou essa matriz. Não uma representação visual. O computador tem que tratar isso aqui como números. Então, é extremamente complexo para o computador entender que isso é um 8. Na verdade, não é um 8, é um grande vetor de números, né? Uma grande matriz de números. Isso daí explica um pouco da dificuldade dos modelos neurais, os modelos neurais clássicos, né, trabalharem aí para identificar que isso é um 8. Observe, ele pode ser um 8 um pouquinho mais para cá. Para nós, vai continuar sendo um 8, certo? Essa matriz vai ser totalmente diferente. Se ele tiver um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais alto, né, um pouquinho mais torto. São todas matrizes totalmente diferentes. Mas é tudo 8. Sim, para nós é fácil visualizar. A nossa rede neural tem facilidade para reconhecer 8. Né? Mas para um computador ver esse vetor ou essa matriz aqui e dizer que isso é 8 é um problema um pouquinho maior. Tá? Então, as imagens elas podem ser tons de cinza, né? Ou coloridas. O que é uma imagem colorida para um computador? Na verdade, são 3 imagens tons de cinza sobrepostas, cada uma delas num padrão, né? Aqui estão os valores de 0 a 255 dos pixels da tonalidade vermelha, red, né?
aqui 0,255 da tonalidade green e 0,255 da tonalidade blue. Né? Então, uma imagem colorida, uma imagem RGB, ela, na verdade, é uma composição de 3 matrizes de 0,255, né? Se você codificar aí com 1 byte por canal. Seria aí uma matriz de linhas por colunas por 3. E cada posição aí dessa matriz tem um número de 0,255, representando a quantidade de cor vermelha, verde e azul de cada, né? Tem uma questão interessante aí, que quando você trabalha com uma matriz, tem uma área da matemática que chama as matrizes de tensores. Então, matriz unidimensional, que para nós é um vetor, para essa área da matemática vai se chamar um tensor de dimensão 1. Uma matriz bidimensional, que para nós é uma matriz, né, estrutura de dados matriz, XY, para essa área vai ser um tensor bidimensional. E uma matriz tridimensional, né, que tem aqui 3 canais, cada canal com X linhas e Y colunas, vai ser um tensor tridimensional. Por que é interessante isso? Depois eu vou falar. Então, a imagem RGB é uma matriz tridimensional, né? Usualmente aí ela tem 3 canais, número de linhas, número de colunas, e 3, que é o canal R, canal G e o canal B. Mas, basicamente, é uma grande quantidade de números, né? Uma estrutura de dados que contém lá um monte de números. Então, é isso que tem que ser processado pelo nosso sistema de visão computacional. Então, aqui tem só um pedacinho dessa imagem, né? Um pedacinho aqui 4x4, com 16 pixels. E daí aqui está os 3 canais de cor. Então, é 4 pixels de altura, 4 de largura, e eu tenho aqui, então, 16 vezes 3 números que representam aí aquele pedacinho ali da imagem. Então, isso aqui, na verdade, que eu tenho que entrar para a minha rede neural de reconhecimento de imagem e processar isso daqui.